Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia do ciclo de palestras. E para brilhantar nossa noite de hoje, contamos com a presença da médica veterinária Ana Paula Lopes. Lembrando que, para emissão de certificado, será necessário estar inscrito no evento e preencher a lista de frequência que será disponibilizada ao final de cada palestra, tá bom? Então, qualquer dúvida que tiver durante a palestra, vocês podem mandando aí no bate-papo, que será repassada para a Ana. E lendo aqui o certificado, o currículo da Ana, a Ana é médica veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, fez pós-graduação em Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais pela PUC de Minas, tem experiência em laboratórios clínicos e em banco de sangue, e atualmente é residente em Laboratório Clínico Veterinário e Enfermidades Parasitárias pela Unesp Botucatu. Então, desde já, uma ótima palestra, Ana, um bom evento para vocês também, e até já já. Boa noite. Boa O meu noite. está um pouquinho atrasado, Joyce. Você está ouvindo agora? Está ouvindo bem? Já eu te escuto. Oh. Vocês estão me escutando bem? Sim, tudo certinho. Os slides, está todo mundo vendo? Está escutando bem, vendo os slides? Beleza. Então, vamos começar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Paula Lopes. Eu vou falar um pouquinho de banco de sangue na rotina de pequenos animais. Primeiro, precisamos entender o que é o banco de sangue. Ele é um local de coleta que, por meio de doação, as bolsas de sangue vão ser processadas em seus hemocomponentes e armazenadas corretamente. Deve seguir os protocolos adequados e necessários e contar com profissionais com conhecimentos de boas práticas transfusionais, que vai desde a seleção do doador até os hemocomponentes que vão ser dados para o receptor. Além disso, o profissional ele deve auxiliar e orientar aos hemocomponentes necessários, ou seja, vai ser uma decisão compartilhada entre o serviço da hemoterapia e o clínico responsável. Na medicina humana, a gente já tem os protocolos desenvolvidos e na veterinária é um ramo que está em crescimento. Hoje a gente tem a Associação Brasileira Veterinária de Hematologia e Medicina Transfusional, que é uma associação civil sem fins lucrativos de caráter científico, social e cultural, que tem o objetivo de reunir os médicos veterinários interessados na prática hematológica e transfusional. Vou deixar aqui o Instagram deles, é @abvhmt, tá? Quem quiser pode seguir eles, lá tem bastantes informações e você pode se tornar um associado. Como que, então, a gente vai fornecer os hemocomponentes para o receptor? Através da sua triagem. Então, a gente tem alguns testes, alguns exames que são feitos, tá? Como o hemograma, tempo de coagulação, a contagem de plaquetas e o tempo de sangramento de mucosa oral. Na seleção de doadores, o doador canino, ele precisa ter de 1 a 8 anos, ser dócil, pesar no mínimo 28 quilos e ser clinicamente saudável. Para os doadores felinos, também eles têm que ter de 1 a 8 anos, pesar entre 5 a 7 quilos sem ser obesos, FIV e FeLV negativos, serem dóceis e com a jugular acessível. E eles têm que ter preferência de ser domiciliados. Então, através de exames de triagem, como hemograma e bioquímico, com valor de hematócrito acima de 40% para os cães, a gente vai saber se esse animal ele tem um padrão de doador. O animal ele deve estar em jejum para evitar algumas alterações de plasma, como a lipemia, que vai causar hemólise, tá? O animal ele não pode ter recebido transfusão prévia e nem passado por cirurgias recentes. Não pode estar tomando nenhum tipo de medicação, como antibióticos, anti-inflamatórios, fenobarbital, com exceção do controle de ecto e endoparasitas. As fêmeas, elas devem ser preferencialmente nulíparas e castradas, porém tem um estudo que mostra a falta de evidência na formação de autoanticorpos nas fêmeas que já tiveram filhotes, não descartando-as como doadores. Os testes sorológicos são exigidos em bancos de sangue comerciais.
Aqui é um pouquinho do artigo que eu falei para vocês sobre essa falta de evidência, tá? Não descartando as fêmeas que já tiveram filhotes como doadores. Os cães, eles têm uma volemia de 8 a 9%. E a nossa bolsa, ela é de 400 a 450 ml. Por isso que a gente exige um peso mínimo do animal, porque a gente vai coletar de 15 a 20% desse volume de sangue, certo? Então, em algumas literaturas falam de 25 quilos, o peso mínimo, sem ser doadores obesos. E em algumas literaturas falam de 28 quilos, e o intervalo de doação é de 3 meses. Para os felinos, também fazemos os exames de triagem, o hemograma, bioquímico, e o hematócrito, eles têm que estar acima de 35%. Também eles não podem ter históricos de transfusão prévia e não podem estar fazendo uso de medicamentos, exceto aqueles de controle de ecto e endoparasitas. Em gatos, pode ser necessária a reposição volêmica após a coleta. E os gatos aqui, eles são acionados em casos de emergência e em bancos de sangue comerciais já é feito o estoque de bolsas de sangue de gato. Aqui é um exemplo de uma bolsa pediátrica que é usada para felinos, tá? Ela é uma bolsa que comporta até 100 ml, então eles podem fazer a estocagem deste sangue. Para os gatos, a volemia ela é bem menor do que em cães, ela é de 5,5 a 6,5. E a gente também retira de 15 a 20% do volume de sangue. Por isso, também o peso mínimo para felinos vai de 4,5 em algumas literaturas e de 5 em outras, sendo um mínimo de 11 e o máximo de 3 ml por quilo de doação do animal. E lembrando da reposição volêmica que eles podem necessitar ao final da coleta. Em relação à sedação, em cães, não é um padrão do banco de sangue. Então, os animais que eles necessitam, eles devem ser excluídos da lista de doadores. É usada apenas em situações excepcionais, o animal está em emergência, não tem outro doador em vista, então a gente abre mão e faz a sedação desde que ele cumpra todos os outros requisitos. E em gatos, a sedação ela é requerida. Vou adentrar um pouquinho sobre os tipos sanguíneos. Os tipos sanguíneos de cães são divididos em grupos, tá? Ele é chamado de DEA, que é o antígeno eritrocitário canino, é uma sigla em inglês. Então, esses grupos, eles estão presentes em cada alelo e eles têm os subgrupos, podendo ser positivo ou nulo. E no caso do DEA1, ele pode ter outros subgrupos, né? O subgrupo 1.1, 1.2, 1.3 ou nulo. O mais preocupante para nós aqui é o DEA 1.1 e 1.2, que eles são mais prevalentes e antigênicos. O tipo Down é um antígeno que foi descoberto após um dálmata recebeu diversas transfusões de doadores que eram teoricamente compatíveis, porém ele teve uma reação transfusional e eles fizeram esses estudos e descobriram esse novo antígeno Down. O outro CAI foram 2 novos grupos adicionados, um estudo feito em 2017, ao sistema dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, mas a sua importância ainda não foi determinada. A conclusão desses estudos é que os animais eles podem ser incompatíveis mesmo com a tipagem sanguínea. Por isso, a importância do teste de compatibilidade em todas as transfusões. O sistema de gatos é parecido com o de humanos, então é o sistema AB, porém não tem o subgrupo O. O tipo A ele é o mais comum, o tipo B ele possui um anti-A com o maior título e tem também o tipo MIC. No Brasil, feito por esse estudo de Medeiros, 94,8% é do tipo A, 2,9% do tipo B e 2,3% do tipo AB. Em estudos recentes de 2020, eles identificaram 5 novos grupos de antígenos eritrocitários felinos, tá? Com base na presença de autoanticorpos naturais. Então, eles deram o primeiro passo para a criação de um novo sistema, parecido com o de cães, né? O sistema FEA, que é o antígeno eritrocitário felino, além do sistema AB. A tipagem sanguínea, ela é a identificação dos antígenos expressos pelas hemácias. Hoje, a gente tem o teste de tubo, o sistema de cartão, o gel e a imunocromatografia. Aqui algumas imagens desses sistemas, tá?
Esse sistema de cartão ele é bem tranquilo, bem fácil de fazer, ele é prático. O sistema em gel ele é um pouquinho mais complicado de fazer. E a imunocromatografia é aquele teste rápido, ele é bem parecido com o teste rápido. Esse é para felinos e esses são para cães que também possuem os mesmos sistemas, né? O sistema de cartão, gel e o teste rápido. A prova cruzada, ou teste de compatibilidade, ele vai detectar a compatibilidade das hemácias e não o tipo sanguíneo. Não vai prever as reações anafiláticas e nem hemólises tardias, apenas as hemólises agudas. Então, quando a gente solicita esse teste? Para gatos, sempre, porque eles possuem os anticorpos naturais, então se espera reação hemolítica aguda desde a primeira transfusão. E em cães, a partir da segunda transfusão, e um animal com histórico desconhecido e em fêmeas que já pariram, é necessário o teste de compatibilidade. Então, como a gente faz aqui? É um processo demorado, ele demora em torno de 1 hora ou até mais, ele exige uma pessoa treinada que vai ficar responsável pelo teste, não vai fazer outra coisa além disso, tá? E o que a gente vai precisar? Precisamos de amostras de sangue, tanto do doador quanto do receptor. Vamos fazer a mensuração de hematócrito e proteína plasmática total. E aí, a gente vai passar pela primeira centrifugação. A gente vai separar o concentrado de hemácia do plasma, e a gente pode usar tanto plasma ou soro. E a gente preconiza o soro porque ele não tem o fibrinogênio, então ele vai formar menos rolô na hora que a gente for fazer a análise das lâminas. Após essa centrifugação, a gente vai fazer as lavagens das hemácias. A gente utiliza salina, então a gente vai fazer 3 lavagens, a gente faz uma lavagem, centrifuga, faz a outra e assim por diante. Após a lavagem das hemácias, a gente vai fazer uma suspensão das mesmas com salina também, na proporção de 1:9. E depois a gente vai fazer a montagem das lâminas. A montagem das lâminas, a gente usa uma parte do sangue para 3 partes do plasma ou do soro. Aqui a gente utiliza 20 microlitros do sangue e 60 microlitros do soro ou do plasma. Vamos montar, então, dependendo, 3 lâminas, né? Fazemos o alto do receptor, a prova maior e a prova menor. A prova maior, ela é a mais importante, ela vai avaliar o risco de hemólise aguda. Ela vai usar hemácias do doador com o plasma e o soro do receptor. A prova menor, ela é mais usada para sangue total, e a gente usa o plasma ou o soro do receptor com as hemácias do doador. Para gatos, a quantidade de sangue ela é bem pequena, então a gente fornece o sangue total, então a gente sempre faz a prova maior e a prova menor. O autocontrole ela é uma prova para a gente avaliar se o receptor ele tem uma autoaglutinação. A gente vai usar hemácias e plasma ou soro do mesmo. Um animal que eles têm uma autoaglutinação positiva, vai ser muito difícil achar algum animal que vai ser compatível com ele. E o teste de compatibilidade, ele é padrão ouro. Existe um artigo que comparou um kit, tem já teste rápido, né, um kit para poder fazer teste de compatibilidade, e o teste manual, que é o teste que a gente usa no laboratório, e o padrão ouro, ele continua sendo o teste de compatibilidade manual. Então, esse é o estudo que faz essa comparação. A interpretação da prova, ela é dada como negativa ou positiva. Uma prova positiva, ela vai ter aglutinação, ou seja, ela vai ser incompatível. O animal ele está incompatível com o doador. E uma prova negativa, ela não possui aglutinação, então o animal ele está compatível. E a gente sempre tem que fazer a diferenciação da aglutinação da formação de rolô, que o rolô nessa segunda imagem, a gente pode observar a formação de um. Essa pilha de hemácias que a gente chama, pilha de moedas, e uma pessoa treinada é capaz de fazer a diferenciação da aglutinação do rolô. Então, na primeira imagem, nós temos uma prova positiva, então ela está com aglutinação. Na segunda imagem, é uma formação de rolô. E na terceira, é uma prova negativa, então o animal está compatível. Quanto tempo depois da primeira transfusão eu vou precisar de um teste de compatibilidade? Porque em cães a gente sabe que a primeira transfusão não se espera uma reação hemolítica aguda. Então, se o animal ele precisou de uma segunda transfusão em 4 dias ou mais, é necessário que seja feito o teste de compatibilidade. Porque estudos mostraram
que os cães, eles começam a formação dos haloanticorpos, né, os anticorpos, a partir do 4º dia. E eles podem ficar sensibilizados por anos. Depois que a gente faz toda a preparação de teste de triagem do doador, a gente vai fazer a coleta da bolsa. A coleta necessita de alguns materiais necessários, né, próprios, como a bolsa própria, no mínimo ela tem que ser dupla. Aqui a gente utiliza a tripla, como mostrado na imagem, e tem algumas bolsas que também elas são quádruplas. Utilizamos também o alicate de ordenha, a seladora, balança homogeneizadora, ar-condicionado, uma balança digital, centrífuga específica, máquinas de tosa, pinças hemostáticas, materiais para antisepsia, luvas, tubos e seringas, além dos refrigeradores e freezer próprios. Nessa primeira imagem era para ser um vídeo da balança homogeneizadora, mas eu não acho que ela não está saindo aqui, mas qualquer coisa no final eu mostro para vocês. A segunda imagem é um alicate de ordenha. Na terceira imagem é um aparelho que a gente usa para extração do plasma. Na imagem de baixo, então, a primeira, nós temos a seladora, seguido da balança digital e, por último, a centrífuga específica. Então, a coleta de cão, ela é um sistema fechado, então é um sistema estéril, que já vem lacrado na bolsa, certinha, né? Um sistema estéril, então a gente tem que tomar todo o cuidado nessa coleta para não ter nenhum tipo de contaminação. O animal, ele vai ficar deitado de modo confortável, com as costas na parede, e uma pessoa vai fazer a contenção e outra vai fazer o garrote. A gente faz a antisepsia no pescoço. A tosa, a gente até abre mão quando são animais de raça, tá? Mas para fazer o concentrado de plaquetas, a tosa ela tem que ser feita a nível cirúrgico, não tem como abrir mão da tosa. A bolsa ela vai ficar preparada abaixo do corpo do animal, na balança homogeneizadora, e o sangue ele vai descer por gravidade. Então, o manguito da bolsa ele é pinçado para na hora que a gente for introduzir na pele do animal, não entrar ar, né, na bolsa para evitar a contaminação. Uma outra pessoa vai fazer o garrote no pescoço. A pessoa que vai fazer a punção, então, ela entra na pele, retira essa pinça hemostática e vai introduzir na jugular. O processo de coleta de cão é um processo rápido e ele deve ser ininterrupto, durando em torno de, o ideal de 4 a 10 minutos. E para concentrado de plaquetas, esse tempo ele não pode ultrapassar 9 minutos. Tudo isso vai depender do fluxo sanguíneo do animal, da contenção, se ele vai ficar quietinho durante todo o processo. Ao atingir o volume da bolsa, a balança homogeneizadora, ela vai apitar para a gente, então a gente vai saber que acabou de fazer a coleta, né, que a bolsa já encheu. Então a gente vai cessar o garrote, pinçar o manguito e vai retirar a agulha. Imediatamente que a gente retira a agulha, uma outra pessoa vai fazer uma hemostasia no local da punção durante mais ou menos uns 5 minutos para evitar a formação fazer a hemostasia mesmo no local, e a gente passa o iridoide para evitar a formação de hematoma, mas se houver hematoma, o organismo mesmo ele vai fazer a sua absorção. Então, a outra pessoa que fez a punção, ela vai ordenhar o manguito, tá? Imediatamente após a coleta, a gente tem que fazer a ordenha desse manguito, porque dentro dele pode formar coágulos. E a gente também vai selar a agulha e vai descartar. Então, aqui a gente tem duas imagens. A primeira é de um doador nosso, tá? Então, ele fica nessa posição. Tem uma pessoa segurando a cabeça, outra fazendo um garrote e uma pessoa segurando as patinhas de trás. A gente sempre conversa com o animal, a gente faz carinho e tudo mais, para ele se sentir bem confortável durante a coleta. E nessa segunda imagem é a posição da balança homogeneizadora e onde que fica a bolsa. A coleta de gato ela é um sistema semi-aberto ou aberto, então ele está bem mais sujeito às contaminações. Então a gente deixa tudo preparado, todos os materiais necessários já preparados antes da coleta. A sedação em gatos ela é necessária. Aqui a gente pede, a gente solicita o serviço de anestesiologia do hospital e eles já têm os protocolos anestésicos e eles vão fazer a anestesia enquanto a gente deixa todos os materiais preparados. A gente precisa de 3 a 4 seringas de 20 ml,
com o anticoagulante já na seringa, na proporção de 1:9, scalp de calibre 23 e as agulhas para deixar as seringas tampadas. Essa proporção de anticoagulante, existem outras referências que falam que pode ser em torno de 0,14 ml de anticoagulante para 1 ml de sangue. Tá? A gente usa 1:9, que é igual a gente faz com os cães. O gatinho, então, ele também vai ficar numa posição confortável. A gente vai fazer a tricotomia, a antisepsia, e uma pessoa vai fazer o garrote. Na coleta de gato, a gente necessita, pelo menos, idealmente, 4 pessoas. Porque uma pessoa vai fazer o garrote, a outra vai introduzir o scalp, uma vai ficar puxando e homogeneizando a seringa, e uma quarta pessoa vai ficar fazendo a homogeneização e a entrega dessas seringas. Em gatos, pode ser necessária a reposição volêmica após a sua coleta. Aqui eu tenho 3 imagens, então, de como a gente deixa preparados os materiais. Então, na primeira imagem temos 3 seringas de 20 e um scalp. E embaixo é como a gente deixa montado esse scalp. Na terceira imagem, a gente tem o gatinho, então, já anestesiado, a gente já fez a trico. Uma pessoa está fazendo o garrote e a outra está segurando a cabecinha dele, e a outra pessoa vai introduzir e a gente vai começar a coleta. Por que, então, para cães, a gente fraciona e fornece os hemocomponentes? Porque a gente vai dar o hemocomponente correto, vai acertar nas doses, vai minimizar a imunização do paciente e vai minimizar os riscos de reações transfusionais. O sangue total, ele pode causar reações anafiláticas e vai sensibilizar o animal sem necessidade. Então, não há nenhuma vantagem em fornecimento do sangue total para cães. Então, aqui eu tenho um esqueminha mostrando como que a gente pode fazer as centrifugações e os hemocomponentes. Então, primeiro a gente coleta o sangue total e imediatamente após a gente faz a centrifugação. Então, a gente vai ter o concentrado de hemácias e o plasma fresco rico em plaquetas. É importante lembrar que quando a gente faz essa extração do plasma, a gente tem que deixar um pouquinho de plasma no concentrado de hemácias, porque no plasma é onde está o anticoagulante e os nutrientes que as hemácias precisam no seu tempo de estocagem. O concentrado de hemácias ele tem a viabilidade de 21 dias. Depois que a gente faz, então, essa extração, a gente pode centrifugar novamente e ter o concentrado de plaquetas, através do plasma fresco rico em plaquetas. O concentrado de plaquetas, ele é um processo bem difícil de ser feito, ele requer material específico, ele precisa ficar em homogeneização constante, uma temperatura ideal. A coleta do cão, ela tem que ser ininterrupta, até 9 minutos, então o animal ele tem que ficar completamente parado, então é muito difícil a gente conseguir um doador viável para poder fazer o concentrado. Não é impossível de ser feito. E aqui a gente fornece sobre demanda. Após, então, fazer o concentrado de plaquetas, a gente ainda tem uma nova centrifugação que pode ser feito o crioprecipitado. O crioprecipitado e o plasma fresco congelado, eles têm uma viabilidade de até 1 ano. As indicações dos hemocomponentes são para anemias, no caso de concentrado de hemácias, trombocitopenias para concentrado de plaquetas, e nas coagulopatias, a gente pode fornecer plasma fresco congelado e o crioprecipitado. Nas anemias, a gente fornece, então, um concentrado de hemácias. Lembrar que a gente deve tratar o paciente e não o hematócrito, o que vai dizer se esse animal ele precisa de uma transfusão são os sinais clínicos avaliados, como frequência cardíaca, frequência respiratória, a sua volemia, nível de consciência e o lactato em repouso. Temos que também fazer a diferenciação, avaliar essa diferenciação de uma perda aguda ou de uma perda crônica, se a anemia ela é regenerativa ou arregenerativa. Tá? Alguns exemplos que a gente fornece, então, concentrados de hemácia, são em perdas agudas de sangue, o animal está em emergência. E em algumas cirurgias invasivas, é importante ter o estoque de concentrado de hemácia. Para gatos, geralmente, fornecemos o sangue total em casos de micoplasmoses e doenças renais crônicas. Como a gente fornece, então, esse concentrado de hemácias para os cães? Alguns estudos mostram que para você aumentar um ponto do hematócrito do animal, é em torno de 1,5 ml por quilo para você ter esse aumento.
Para gatos, como a gente fornece o sangue total, ele tem uma formulazinha, que é o peso do receptor vezes o fator, que é 70, vezes o hematócrito desejado, menos o hematócrito do receptor, dividido pelo hematócrito do doador. Importante frisar que não devemos corrigir o hematócrito do animal ao seu valor normal, né? A gente tem que sempre deixar o estímulo de produção, então não corrigir ao valor normal. Sempre que a gente for transfundir, usar equipo e filtro, fazer a diluição do concentrado de hemácias em salina, na proporção de 10 ml de salina para 30 a 40 ml de concentrado de hemácia. Não administrar na mesma via de acesso que o fluido. Evitar a bomba de infusão. Nunca usar outra solução a não ser a solução salina. Não aquecer a bolsa de concentrado de hemácia. E evitar transfundir animais com febre, porque esse é um parâmetro que a gente vai avaliar se o animal está tendo alguma reação hemolítica aguda. E também sempre ver e ficar atento à velocidade e à duração de uma transfusão. Para trombocitopenias, a gente fornece o concentrado de plaquetas. Ele tem um alto custo e baixa disponibilidade, tá? Mas ele não é impossível de ser feito e desde que a gente indique, né, desde que o hemocomponente seja indicado adequadamente. Então, alguns exemplos, né? Lembrar que a trombocitopenia ela é uma falha na hemostasia primária, então em algumas hemorragias ativas pode ser indicado risco iminente de hemorragia e em procedimentos cirúrgicos invasivos. Não é adequado fornecer sangue total nos casos de trombocitopenia. Vale lembrar que a viabilidade de plaquetas no sangue total, mesmo que o sangue não tenha sido refrigerado, ela é baixa, então pode causar agregação plaquetária e a gente não vai estar sabendo quanto de plaquetas tem no sangue total adequado para a gente fornecer ao animal. Exemplo, um animal muito pequeno, você pode sobrecarregar o animal dando um sangue total, e para um animal muito grande, às vezes não vai fazer muita diferença, porque ele precisaria de muito sangue total, não vai corrigir o problema do animal. Para as coagulopatias, podemos fornecer o plasma fresco congelado ou crioprecipitado. Como exemplos, temos os acidentes ofídicos, antagonistas da vitamina K, baixa produção ou consumo dos fatores de coagulação, como na CID, coagulação intravascular disseminada. A CID, a gente pode fornecer o plasma fresco congelado, desde que com a indicação correta. Existem outras terapias, se o animal estiver uma hiperfibrinólise ou uma hipercoagulação, do que a transfusão em si, do que o plasma fresco, né? Tratar, então, a causa primária sempre que possível, e outra indicação do plasma pode ser a transferência de imunidade passiva. O plasma, ele é bem seguro, o risco de reações são baixas, e não é necessário a fazer a prova menor para indicação do plasma, né? Um guideline, ele mostra que não tem nenhuma evidência que seja recomendado ou que seja contra a realização dessa prova menor para diminuir o risco de reação hemolítica. Para a hipovolemia, o plasma fresco, ele resolve? Não. O plasma, ele tem uma pequena capacidade em melhorar a pressão oncótica, então a quantidade de plasma que esse animal precisaria seria muito alta, então fornecer o plasma fresco, ele é inviável. Preconiza-se usar a albumina comercial. Em toda transfusão, há risco de reações transfusionais. Relembrando aqui que os gatos, eles possuem os anticorpos naturais, então a gente sempre deve realizar a prova cruzada, evitando as reações hemolíticas agudas. Os cães, eles não possuem anticorpos naturais, exceto o grupo DEA3, 5 e 7, mas estes, eles causam hemólises tardias, não sendo previstos na prova cruzada. E em cães também sem histórico de transfusão prévia, cadelas que nunca pariram, não se espera reação hemolítica na primeira transfusão. O ideal é sempre fazer o teste de compatibilidade, podendo abrir mão em casos de emergências, desde que seja a primeira transfusão daquele animal, daquele cão. As reações transfusionais, elas podem ser imunológicas ou não, agudas ou crônicas, e os seus sinais clínicos mais comuns são tremores, vocalização, taquipneia,
taquicardias e em gatos pode ser bradicardias, hipotensão, angioedema e urticária e até mesmo uma parada cardiorrespiratória, convulsões ou coma. Em casos de reações transfusionais, o ideal é interromper a transfusão, reavaliar o animal, reiniciar se houver indicação e até mesmo abortar a transfusão se não houver a reversão dessa reação transfusional. Aqui são 2 livros que eu deixei como curiosidade, que são livros que eu me baseei em algumas informações que eu passei para vocês. Aqui também alguns artigos que eu usei. E nesse último, ele é muito interessante, eu indico para todo mundo ler. É um artigo que foi dividido em 3 partes, falando de reações hemolíticas. Ele tem um guideline super interessante e quem precisar, quem quiser, depois eu deixo disponível para vocês. Muito obrigada, gente, pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no chat que as meninas vão falar para mim. Não deixem de seguir o nosso banco de sangue, o LCV e a enfermidade. Ana, parabéns pela excelente palestra. Tá me ouvindo bem? Ana? Agora é porque o áudio está um pouquinho atrasado. Tudo bem. Parabéns, foi sensacional. A galera interagiu bastante aqui e eu vou estar lendo algumas perguntas que fizeram, tá bom? Você quer trocar de fone? Chego lá. Vou trocar de fone. Vou fazer isso agora. Tá ok. Pronto, vocês estão me ouvindo? Tá sim, Ana, tá tudo ok. Tá bom. Vamos lá, a primeira pergunta é da Sara Brandão. E ela pergunta como é feita a reposição volêmica em gatos. Olha, geralmente usa a reposição com solução salina, mas quem vai poder falar melhor são o pessoal da clínica. Mas eu posso pesquisar para você exatamente como é feita, a taxa, tudo certinho. Pode deixar para mim o seu contato que eu te mando. Perfeito. A próxima é da Lohane Ferreira. E ela pergunta quanto tempo depois de doar sangue um cão pode doar novamente. Após 3 meses. A Joana Diniz quer saber qual o volume da papa de hemácias do protocolo de vocês para realizar o teste de compatibilidade. 1 ml. Em torno de 1 ml. O manguito a gente tem já especificado, né? Tem um código, geralmente a gente corta mais ou menos um pedacinho assim do concentrado de hemácia. Perfeito. A Pamela Cristine pergunta: formação de rouleau torna o animal incompatível? Não. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Próxima pergunta é de Giovana Grubinel. No teste de prova cruzada, em uma situação onde a prova maior é negativa, no caso compatível, e a prova menor é positiva, vocês liberam o teste como incompatível? Sim. No caso de fornecimento de um sangue total, a prova menor, ela sendo positiva, sendo incompatível, a gente libera sim o teste como incompatível. Geralmente liberamos o laudo assim. O animal ele tá compatível em prova maior e incompatível em prova menor. Então, geralmente a gente libera assim, mas o ideal é não fazer a transfusão nesses casos de prova menor e incompatível. Perfeito, Ana. A próxima é da Sara Brandão e ela pergunta: no momento da coleta de sangue do gato, é possível não preencher a seringa de 20 ml completamente para diminuir a pressão no momento em que o scalper for retirado? Então, a proporção, geralmente, ela é de 1 para 9, ela pode ser até de 1 para 6. Caso você ache que a pressão da seringa ela seja muito, muito alta, pode ser usado seringas de 10 ml. A próxima pergunta... Não sei se eu respondi a pergunta, mas caso eu não tenha respondido e for alguma dúvida, pode me mandar de novo. A próxima pergunta é: qual a proporção de plasma que devemos deixar no concentrado de hemácias?
Então, quando a gente está fazendo a extração do plasma, a gente costuma deixar mais ou menos isso aqui, mais ou menos, é porque não tem exatamente uma quantidade certa. A gente, na hora que a gente está passando o plasma para outra bolsa, no nosso aparelho de extração, a gente coloca a bolsa encaixadinha ali. Na hora que a gente fecha, na linha desse aparelho, na hora que o plasma, né, o concentrado de hemácia, ele chega ali e sobra mais ou menos isso aqui do plasma, a gente deixa, a gente para e já sela a bolsa. Certinho. Próxima pergunta. Podemos prever reações tardias? Como? Não sei. Vou pesquisar para você sobre isso, tá, Ana Luísa? Deixa seu contato para gente. É uma pergunta super interessante e eu vou pesquisar um pouquinho e já te respondo, tá bom? Belezinha. Gente, lembrando que o formulário da frequência está disponível, então corre aí atrás do link, já está tudo certinho. Próxima pergunta, Giovana. Como é realizado o cálculo do volume a ser administrado no receptor quando for utilizado o concentrado de hemácias? 1,5 ml por quilo de animal para você aumentar um ponto de VG. Então, por exemplo, você quer aumentar 10 pontos de VG desse animal. Então, você vai pegar 1,5 ml. Então, a gente faz uma regrinha de 3 ali. Então, são 15 ml por quilo. Você vai pegar o quilo desse animal e vai fazer a multiplicação. Então, vamos supor, esse animal ele pesa 1 quilo. Então, ele precisaria de 15 ml. Para subir 10 pontinhos. Ana, só elogios por aqui, viu? Obrigada pela palestra, foi perfeito, parabéns. Tem mais alguma pergunta? Obrigada. Dá uma olhadinha. Olha só. Ana Luísa pergunta: o que você acha sobre o uso de corticoides antes da transfusão? Funciona? Então, existem algumas divergências sobre o uso de corticoides ou não, tá? Em alguns lugares eles usam. Agora, eu não vou saber te responder se realmente funciona ou não, tá? Posso também pesquisar sobre isso, se tem algum estudo recente falando sobre o uso de corticoide. Certinho. Próxima pergunta é: após quanto tempo de receber uma doação, o animal pode realizar o hemograma para acompanhamento sem interferência do sangue doado? Em torno de 24 horas após a transfusão. Joinha. Ana Luísa pergunta: existe algum fármaco que ajuda nessas reações transfusionais? Depende de qual reação transfusional o animal está apresentando na transfusão, tá? No caso, por exemplo, de reação transfusional, que o animal tem alguma alergia, está apresentando alguma alergia urticária, então pode usar os anti-histamínicos. Perfeito. Próxima pergunta. Pergunta teve, viu? Então, sinal que foi topado. Vamos lá. A Camila Mariana pergunta: quais são os desafios para implantar um banco de sangue? Doador, custo? Para ter um banco de sangue é de alto custo, tá? Requer um pessoal treinado, com experiência. Ultimamente, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade também de achar doadores para o nosso banco de sangue. Nosso banco de sangue ele sempre fica zerado, porque também o uso, né, aqui nas nossas emergências e tudo mais é bastante. Então, a gente tem uma saída bem alta de sangue. Mas sim, os desafios são esses, né? O alto custo, ter um pessoal treinado, responsável para fazer tudo direitinho, ter um controle de qualidade, esse é o mais importante, tá? O controle de qualidade de um banco de sangue, ele é, assim, desafiador, mas ele é fundamental, ele não se deve abrir mão de ter um controle de qualidade. Certinho, Ana. Então, acho que só foram essas perguntas. Parabéns pela palestra mais uma vez. Lembro a vocês que quem não se inscreveu ainda estará disponível até na segunda-feira. Então, corre que ainda dá tempo, depois no dia que eu avisei. Para emissão de certificado, aquele é a mesma coisa. Vamos preencher a frequência, que vai estar disponível até minutinhos depois da gente encerrar a transmissão. Então, muito obrigada pela participação de todos. Próxima semana, nós nos encontraremos nessa mesma hora, nesse mesmo canal, às 7h30, nas terças e quintas, durante esse mês de agosto. Então, boa noite a todos e até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Ana.